Olá, eu sou Andréia Lima. Estou aqui para hoje trazer um tempo de devocional para você, um tempo daquilo que Deus tem semeado no meu coração, aquilo que eu posso ter de Deus na minha vida. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você aqui neste canal sobre isso. Então hoje eu quero falar com você sobre Esther 1. O livro de Esther, ele é um livro magnífico. Eu acho que é um dos livros que eu mais gosto, porque é uma mulher que se tornou rainha, não por aquilo que ela podia fazer, mas pela forma como ela discerniu a voz de Deus, pela forma como ela cumpriu a sua missão, além de ter tido a sua visão. E hoje eu quero falar em Esther 1, que fala, o tema desta mensagem de hoje é o poder da influência e a falta de comunicação. Aqui nós vemos, logo no começo, no início do capítulo, vemos sobre a rainha Vasti, né? Como, quando ela foi chamada pelo rei, e ela rejeitou o pedido do rei. E aqui a gente já percebe que estava algo de errado, né? E alguma coisa não estava sendo muito bem comunicada entre o rei e a rainha, e ela acabou, infelizmente, expressando isso publicamente. E sabemos que a comunicação, ela é fundamental. E isso é para todas as gerações, né? Hoje em dia nós vemos uma falta de comunicação entre as pessoas, porque nós temos muito a tecnologia, nós temos a internet a nosso favor, e as pessoas acabam esquecendo de ter esse tete a tete, essa conversa. As pessoas resolvem tudo muito rápido, não que nós não devemos resolver as coisas rápidas, mas as pessoas resolvem tudo muito rápido, mas sem ter um alicerce, sem ter uma profundidade naquilo que está sendo resolvido. E vimos aqui que por falta desta comunicação, mesmo sem querer, né, mesmo sem o rei desejar fazer isso, ele precisou tomar uma atitude. E a atitude dele foi de tirar a rainha do seu posto. E tudo isso pelo poder da influência que ela poderia causar na vida de outras mulheres. As mulheres poderiam, naquela época, que isso era muito sério, elas poderiam se rebelar, as mulheres elas poderiam gerar algo dentro delas que poderiam ter problema dentro dos seus casamentos. Então, para que isso não acontecesse, através de instruções que o rei recebeu, ele precisou ter essa atitude de tirar a rainha do seu posto. E olha como isso é uma coisa séria. Se tivesse tido uma comunicação dentro da sua casa naquele momento, se tivesse tido essa comunicação entre eles, nada disso teria acontecido e ela permaneceria como uma rainha. E eu vejo também lá, e por que eu estou falando sobre isso? Eu quero ler um texto com vocês que está em Provérbios 22, 24, que diz assim: orienta os filhos de Deus a não andar com um homem que pratica contendas, pois podemos nos assemelhar a ele e isso pode afetar nossas atitudes, bem como a nossa fé. Provérbios, ele é muito claro quando ele fala lá em Provérbios de nós tomarmos cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Porque aquilo que está à nossa volta tem um grande poder de influência nas nossas vidas. Aquilo com quem nós andamos, com quem nós caminhamos, é o que vai refletir sobre nós. Então, se você quer saber como essa pessoa, veja com quem ela tem andado. Porque o poder da influência das pessoas, mesmo que inconsciente, é gerado na vida das pessoas. E aqui nós vimos que a rainha Vasti, ela, para se manifestar, ela teve essa atitude e ela poderia influenciar a vida de outras mulheres. E por que eu estou falando de um exemplo negativo? Porque nós podemos influenciar tanto negativamente quanto positivamente na vida de uma pessoa. Nós podemos controlar as nossas escolhas, pois somos responsáveis pelo ambiente que está ao nosso redor. E esse poder da influência que está em nós, por causa desse ambiente que está ao nosso redor, nós podemos controlar essas escolhas. A rainha Vasti, ela poderia ter manifestado o descontentamento dela para o rei de uma outra forma. Porque uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada é
Não é o que eu falo, mas é a forma que eu falo. A forma que ela expressou negativamente, sendo rebelde, poderia influenciar negativamente a vida daquelas mulheres do reino e poderia trazer uma catástrofe para aquele reinado. E aí, o poder da escolha dela fez com que resultasse naquela ação que o rei estava tomando com ela. E nós vimos que isso pode afetar os nossos ambientes, pode afetar a nossa fé, isso pode afetar, consequentemente, os resultados que nós muitas vezes desejamos que queremos, estamos desejados disso, mas isso não acontece por causa de escolhas que nós fazemos para aquele momento. Por isso, é necessário observar com quem você escolhe andar, porque isso gera um poder de influência na sua vida muito grande. Com quem você tem andado hoje, que tem feito com que as suas escolhas tenham avançado no seu poder de influência com as pessoas? E com quem você tem andado hoje, que tem trazido influência sobre a sua vida, que tem feito com que você avance? A nossa vida deve ser influenciada, primeiramente, pela palavra de Deus e não pelas pessoas. A palavra de Deus, ela tem um poder de influência muito grande nas nossas vidas. E com quem eu tenho andado, que essa palavra tem influenciado na minha vida e no meu coração. É importante entender que este cuidado não é apenas com quem nós andamos, mas com quem nós também estamos andando. Entendeu esse dilema? Sim? Então é assim, você toma cuidado não apenas com quem anda com você, mas também com quem você tem andado. Ler a Bíblia é essencial na vida de nós como cristãs, mas faz uma diferença não somente ler, como essa palavra tem voltado para você. Porque conhecimento nós temos de tantas coisas, lemos tantos livros, ouvimos tantas coisas. Nós temos todo esse conhecimento, mas todo esse conhecimento que você tem adquirido na palavra, através de livros, através de ouvir pregações, através de caminhadas com pessoas, o que isso tem trazido e refletido na sua vida? O quanto nós temos sido transformadas através de todo este conhecimento, através de tudo isso que tem acontecido conosco no nosso dia a dia. O que está trazendo isso para sua vida? O que isso tem trazido, na verdade, para sua vida, que tem feito essa transformação, essa mudança de você? Uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada, que a minha transformação, que a mudança que precisa acontecer em mim, ela não é somente a responsabilidade das pessoas que estão à minha volta, mas ela é minha responsabilidade. Ela é responsabilidade das atitudes e das escolhas que eu tenho tido e que eu tenho aprendido e que eu tenho caminhado. É muito fácil perceber quando alguém anda com Deus, pois quando andamos com Deus, as características dele vai ficar impregnadas em nós. Essa característica está impregnada em você? Essa característica tem feito com que você tenha essa coisa que as pessoas olham para você e vê que tem algo diferente e desejam caminhar com você? As pessoas têm desejado caminhar com você? Da mesma maneira que acontece quando nós convivemos com alguém e seu jeito de costumes passam a fazer parte de nós. Assim é quando estamos próximos do nosso Senhor. Assim é quando nós nos relacionamos com o nosso Deus. Conforme eu me relaciono com Deus, eu ganho as suas características e eu passo a me parecer mais com Ele. Porque eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. E quanto mais tempo eu passo com Ele, mais eu serei parecida com Ele. Você tem se tornado parecida com Ele? Como está o seu relacionamento? Lá em Coríntios 15:33 diz assim, que as más companhias corrompem os bons hábitos. Os ambientes também são grandes influências. As más companhias também corrompem os bons hábitos. E os nossos ambientes também são grande influência. Se eu
ando com pessoas que não somam na minha vida, que não somam no meu relacionamento, elas também têm grande influência nisso. Por isso, precisamos estar em milagres propícios da presença de Deus, para que quando eu estiver lá fora, eu tenha esse poder de influência. É importante entender que com o que você diz, com o que você ouve, é importante entender que tudo isso que você fala, tudo isso que você ouve, tudo isso que você joga para dentro de você, ele vai gerar ambientes saudáveis. E o que você tem feito hoje, o que você tem passado hoje, tem gerado esses ambientes saudáveis? Tem gerado esses ambientes propícios diante do Senhor? Devemos estar em ambientes onde Deus possa nos puxar. Precisamos deixar Deus nos usar, mesmo que não estamos totalmente confortáveis. Sempre temos a escolha através do Senhor. Sempre temos a escolha através de Cristo. E devemos ser influenciadores que transmitem a presença de Deus. A nossa escolha como filha de Deus deve ser o próximo passo de mudança no ambiente que eu estou. E eu quero deixar para você hoje. Quero falar de 2 lições que eu tiro daqui. O poder da comunicação. Se existe falha nisso, as coisas não caminham bem. Pensando dentro do nosso lar, nós mulheres, nós temos um grande poder de influência dentro da nossa casa. E essa influência, ela pode ser positiva ou negativa. Eu sempre falo para as mulheres assim, nós somos o alicerce. Nós somos o termômetro dentro do nosso lar. Se nós não estamos bem, se nós estamos abatidas na TPM, se nós estamos de alguma forma que isso possa afetar aqueles que estão dentro da nossa casa. Aqui eles costumam dizer que até os cachorros ficam apreensivos quando eu não estou bem. Mas por que isso? Porque quando nós temos essas alterações dentro de nós, alguma coisa não está bem. Existem o processo hormonal, claro, que é até a nossa TPM. Existe esse processo hormonal. E graças a Deus é por um curto tempo do mês. Mas também quando nós não nos relacionamos com Deus, quando nós não temos essa coisa que nós nos conectamos com Ele, a maneira que nós nos relacionamos com Ele, a maneira que eu busco estar perto dele, as características dele, se eu não busco, não vai ser refletido em nós. E isso também é dentro do nosso lar. Nós temos um grande poder de influência dentro da nossa casa. E essa falta de comunicação dentro do nosso lar, ela pode afetar sim. Ela pode fazer com que as coisas não andem bem. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada é comunicar quando eu não estou bem. É comunicar quando o meu coração está afetado por alguma preocupação, alguma ansiedade. Eles precisam saber, porque nós mulheres não somos super poderosas. Nós mulheres não somos a Mulher Maravilha. Nós mulheres temos sim as nossas fragilidades. Nós mulheres temos sim ao momento que nós queremos ficar para dentro, né? Um momento que nós não queremos falar, um momento que nós queremos somente estar quieta. E as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam saber disso, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. Uma das coisas que eu tenho aprendido, né, e tenho vivido isso na caminhada, é de que a maneira que eu me comunico com aqueles que estão à minha volta, eles conseguem escutar o meu coração. Eles conseguem estar mais perto. E essa conexão com a comunicação do nosso coração é o que nos faz ter ambientes saudáveis. Vocês conseguem entender o poder que você tem na sua influência, na sua comunicação? Como ter um lar saudável se eu não me comunico dentro do meu lar? Como ter um lar saudável se eu não expresso os meus sentimentos, mas eu simplesmente ataco aqueles que mais me amam e estão à minha volta?
A minha falta de comunicação, ela pode me afastar daqueles que mais me amam e daqueles que mais estão perto de mim. Então, como tem sido? Essa é a primeira dica. O poder da sua comunicação dentro da sua casa. Como tem sido o poder da comunicação no seu ministério? Como tem sido o poder da comunicação aonde você trabalha? O poder da comunicação, ele é tremendo e ele faz toda a diferença. Se você quer ter um lar saudável, se comunique. Se você quer ter um ambiente de trabalho saudável, se comunique. Se você quer ter um ambiente saudável no seu ministério, se comunique. Isso é liderança feminina. Isso é aprender a liderar e a influenciar. Não faça como a rainha Vasti fez. Ela se precipitou na sua comunicação. Ela acabou fazendo publicamente. E isso desonrou o rei. Não desonre as pessoas que estão à sua volta, por mais erradas que elas possam estar. Tenha tempo com elas para expressar o que você tem sentido. Não desonre elas. Se comunique saudavelmente. E a outra lição é o poder da influência. Eu tenho realmente influenciado positivamente dentro da minha casa? Eu tenho influenciado na vida dos meus filhos? O que eu tenho visto nos meus filhos hoje, que muitas vezes pode não agradar o meu coração, é o que eu tenho trazido como influência na vida deles. É o que eu tenho trazido como a minha educação que eu tenho passado. Se eu não percebo que o meu filho está se perdendo na tecnologia, se eu não percebo que o meu filho está se perdendo através das suas amizades, se eu não percebo isso, é porque a minha influência não tem alcançado o coração do meu filho. A minha influência tem feito com que o meu filho se afaste mais de mim e fique mais para dentro. Então, qual tem sido o poder da sua influência na sua casa? Qual tem sido o seu poder da influência na comunicação com o seu marido? Você consegue se comunicar saudavelmente? Ou você fica desonrando o seu marido na frente das pessoas? Ou você fica trazendo um peso sobre ele que, se você simplesmente se comunicar, você pode influenciar a vida dele para mostrar para ele, olha, isso daqui não tá legal. Nós vimos hoje tantos casamentos sendo destruídos. Nós vimos hoje tantos casamentos sendo afundados porque simplesmente as mulheres não conseguem exercer o seu poder de influência positivamente no seu casamento. Mas elas acabam destruindo com as suas próprias mãos, porque não sabem se comunicar. E elas desonram os seus maridos. E elas não olham para os seus maridos. Se aonde você trabalha, você se sente desonrada, você sente que as pessoas não têm visto o esforço do teu trabalho, é porque realmente você tem se comunicado e tem mostrado isso? Você realmente consegue ter esse poder na vida, aquilo que está à sua volta? As pessoas que têm caminhado com você, elas veem em você uma grande mulher de Deus? Elas veem em você através da sua influência? Ou você tem se deixado levar pela roda das amizades? Onde nós entramos em fofocas, onde nós entramos em assuntos que não vão nos acrescentar em nada. Quem você tem sido no seu trabalho? No seu ministério, as suas líderes têm ouvido a sua voz? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesta caminhada e que eu falhei muito durante muitos anos é a falta de comunicação com a minha liderança. Não vai fazer com que eu influencie elas. Porque eu estou ali não como uma líder, mas eu estou ali como uma chefe, como uma pessoa que está ali para cobrar o serviço. Mas se eu tenho tempo de mesa com essas pessoas, se eu me sento, se eu estou disposta a ouvir o coração delas, se eu estou disposta a honrar aquilo que elas têm feito, porque elas estão ali cumprindo um propósito, uma missão. Se eu consigo fazer isso, eu consigo alcançar o coração delas. E isso prontamente vai ser uma coisa sem forçar uma liderança, elas vão escutar a minha voz. Elas vão escutar o meu coração e eu vou conseguir atender e ouvir o coração delas. Você tem tido esse tempo de qualidade para ter esse poder da influência na vida delas?
Lá no versículo 22, no capítulo 1 de Esther, nós vimos assim: por causa da sua atitude foi enviado carta para todas as províncias do reino, dizendo que cada homem fosse senhor da sua casa. A rainha Vasti, ela teve ali uma influência junto do rei. Possivelmente, ela só quis contribuir para os seus direitos. E muitas vezes nós queremos somente contribuir para os nossos direitos, porque nós estamos olhando para nós. E infelizmente, muitas vezes nós somos egoístas em olhar somente para dentro de nós e não ouvir aquele que está à nossa volta. Eu tenho ouvido aquele que está à minha volta? Porque quando uma das coisas assim, a gente só sabe olhar quando alguém nos causa mal, quando alguém faz algo que não agradou o nosso coração e isso nos ofendeu. Mas eu tenho olhado e pensado o que essa pessoa tem passado. Como que está o coração dessa pessoa? Como que ela está? Eu tenho sentado, eu tenho tido esse tempo de mesa com a minha família, com o meu marido, com os meus líderes, na minha empresa, eu tenho tido esse tempo de ouvir o coração. Comece a perceber que o poder da sua comunicação e o poder da sua influência pode te levar a lugares altos, pode te levar a lugares além daquilo que você possa imaginar, além daquilo. Você tem liderado o seu lar? Você tem liderado as pessoas que estão à sua volta, onde você trabalha? Você tem liderado a sua casa? Isso é liderar a sua casa. Isso é você conseguir alcançar o coração da sua casa. Isso é você conseguir alcançar o coração daqueles que trabalham com você. Isso é você conseguir alcançar o coração de todos aqueles que estão à sua volta no seu ministério. Mulher, eu quero te encorajar a você não desanimar e a você discernir aquilo que Deus tem falado com você. Qual é o próximo passo que você vai dar para ajustar as coisas que precisam ser ajustadas na sua vida, na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus? Porque a partir do momento que eu me relaciono com Ele, eu tenho as suas características, então eu me pareço mais com Ele. Logo, as minhas atitudes vão ser mais conforme o Senhor gostaria que fosse. Você consegue ter a visão daquilo que você hoje precisa agir e mover? Então eu quero te dizer que através da sua visão disso, a sua influência, a sua missão vai ser dar o próximo passo. E qual o próximo passo você deseja dar? Então eu quero deixar essa pequena reflexão para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa gerar esse poder da comunicação e da influência positivamente através de muitos que estão à sua volta, que eles possam ser alcançados através dessa sua atitude. Então eu deixo aqui para você este vídeo e até um próximo, logo mais. Deus abençoe.